Boa noite a todos, tá? Novamente aí, vamos dar continuidade ao tópico. A gente está com pouca coisa para falar já. Acredito que a gente já avance bastante na próxima aula. A gente finalize e já entre nas questões, tá? Aqui o ele é bastante extenso, tem muito detalhe. E a parte boa é que tudo que foi dito é tópico de prova, tá? Então, aula passada, a gente comentou sobre as categorias dos agentes públicos e a gente falou que os agentes públicos, para Maria Silva Zanella de Pietro, podem se dividir em agentes políticos, servidores públicos, militares, particulares em colaboração com o poder público, ou seja, há um grupamento ali, tá? E dentro desse grupo há mais características sobre os agentes públicos. E a gente falou dos agentes políticos, quem são os agentes políticos, quais são os exemplos de agentes políticos. E hoje a gente vai falar da próxima categoria, que são os servidores públicos, tá? De modo geral. Então, coloca aí no teu caderno. Servidores públicos. Servidores públicos, tá? Quem são esses servidores públicos? Gente, acabei de lembrar que na aula onde eu falei de teto constitucional, inclusive eu já fiz essa nota na própria aula, mas vou falar para vocês aqui também, caso vocês não tenham visto, caso vocês não tenham notado, que lá na remuneração do deputado estadual, eu coloquei que a remuneração do deputado estadual é 75% da remuneração do deputado federal. E vocês precisam colocar a observação de que não é 75%, é até 75%. E esse até faz muita diferença na hora de resolver a questão, tá? Então, façam essa observação. Remuneração do deputado estadual é de até 75%, e não de 75%. Beleza? Tranquilo. Voltando aqui, servidores públicos é a categoria que a gente vai estudar. Quem são esses servidores públicos? Quem são? São as pessoas físicas que prestam serviços para o meu Estado, para as entidades da administração indireta, com vínculo e remuneração pagos pelos cofres públicos. Esse é o conceito que a doutrina nos traz, tá? Então, vamos anotar no caderno. Servidores públicos. Quem são esses servidores públicos? São as pessoas físicas essas pessoas físicas prestam serviços esses serviços são prestados ao Estado, e aqui, quando a doutrina fala Estado, quer se referir à administração direta. Por quê? Porque o servidor também existe na administração indireta, tá? Então, presta um serviço ao Estado e à administração indireta com vínculo e remuneração vínculo e remuneração pagos pelos cofres públicos.
Então, esse é o conceito de servidores públicos. Beleza? Tranquilo? E agora? Agora tu precisa entender que esse conceito, ele é um conceito estrito que a gente conhece, que a gente ouve por aí, que a gente fala no nosso dia a dia. Esse conceito, ele é um conceito um pouquinho mais amplo. Por quê? Porque dentro dele há outras subespécies. Quem existe aqui dentro de servidores públicos? Os servidores estatutários, os empregados públicos e os servidores temporários, tá? Então, bora registrar que isso aqui cai em prova, tá? E você precisa ficar ciente que aqui dentro dessa categoria servidores públicos, eu tenho os servidores estatutários. Esses servidores estatutários, eu tenho os servidores. Pode colocar aqui, eu tenho os empregados públicos. E eu tenho os servidores temporários. Então, se a banca falar que um servidor temporário é considerado servidor público, você vai marcar certo ou errado? Certo. Se a banca falar que empregado público é um servidor público em sentido amplo, está certo. Tá? Por quê? Dentro dessa categoria servidores públicos, eu tenho servidores estatutários, empregados públicos e servidores temporários, tá? E Eli Lopes Meirelles fala para esses caras aqui, servidores públicos, Eli Lopes Meirelles fala de agentes administrativos, tá? Ele não fala servidor público, ele fala agentes administrativos. E aqui eu tenho, novamente, essa divisão. Beleza? Tranquilo, tudo de boa. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Estão focados? Eu sei que vocês que estão aqui presentes, uns não estão ainda com edital, estão desanimados, doido por um edital. Mas a hora de você vai chegar, tá? Fica tranquilo, a melhor fase, o melhor momento, gente, de vocês terem uma preparação boa é no pré-edital. Não pode, já é estratégia já. O aluno tem que ter noção do conteúdo para poder conseguir alavancar. Beleza? Então, não te agonia, não te agonia. E agora, professor? Agora a gente vai estudar cada uma dessas categorias, tá? E o primeiro que a gente vai estudar são os servidores estatutários. Servidores estatutários. Servidores estatutários. Quem é esse camarada aqui? O que é que tu precisa saber dos servidores estatutários? Você precisa saber que eles são as pessoas físicas que possuem um vínculo funcional. E esse vínculo funcional decorre de uma lei, ou seja, ele é um vínculo legal. Há uma lei, há um estatuto que rege a vida desse servidor. Então, coloca aí no teu caderno. E esse servidor estatutário, ele é aquele que possui
um vínculo funcional. Esse cara possui o vínculo funcional e eu vou colocar entre parênteses aqui vínculo legal, porque há uma lei que vai reger a vida desse servidor aqui. Esse vínculo legal. Isso aqui é diferente de vínculo contratual. Tá? Aqui eu tenho uma lei que vai reger esse servidor público. Eu tenho uma lei que vai reger esse servidor público. Então, veja, vínculo legal significa que eu tenho uma lei. E qual é essa lei? Aí depende. Dos servidores públicos federais, eu tenho a Lei 8.112, que regula esse vínculo que o servidor público federal tem com a administração pública. No estado do Amapá, que é o nosso estado maravilhoso, eu tenho a Lei 066. Para o seu estado, para você que não é do estado, que está assistindo esse vídeo, você tem a lei do servidor do estado. Então, quando tiver essa legislação, esse estatuto, vai fundamentar ali a categoria desse servidor, chamado de servidor estatutário. E o que mais tu precisa saber? Que esse cara aqui, o servidor estatutário, ele ocupa cargo público. Ó, esse cara aqui, esse servidor estatutário, ele ocupa cargo público. Ó, eu estou falando que o servidor estatutário ele ocupa cargo público. E esse cargo público, gente, pode ser o cargo público de provimento efetivo ou o cargo público de comissão. Vocês ainda lembram disso? Sim ou não? Lembram? Lembra que eu falei em outras aulas? Cargo público pode ser de provimento efetivo, cargo público pode ser de provimento em comissão, pode ser um cargo comissionado. Então, o cara que ocupa cargo é servidor estatutário. Não importa se ele é efetivo, não importa se ele é comissionado, ele é servidor estatutário. Tá? De boa. Continuando. Servidores estatutários, aquele que possui vínculo funcional, ou seja, um vínculo legal, que é diferente de vínculo contratual, e você vai complementar que esse vínculo funcional é em regime estatutário. Ó, estatutário. Ó, falar uma coisa para você. Dentro do regime jurídico dos servidores, já houve algumas mudanças, e essas mudanças trouxeram muitas discussões. Não sei se você já ouviu falar, ou já viu, já ali alguém falou para você que um empregado público trabalha ali numa determinada autarquia, que existe empregado público em autarquia. Você já ouviu falar nisso? Sim ou não? Alguma vez? Na prática, vivendo com a gente, há uma galera que tem ali, que está dentro de uma autarquia e é empregado público. Por que isso ocorreu? O artigo 39, caput da Constituição Federal, na época da promulgação da Constituição,
ele trouxe o que eu chamo de regime jurídico único. E lembrando que regime jurídico, eu posso ter o regime jurídico estatutário, de um lado, e eu posso ter o regime jurídico seletista, de outro lado. Então, regime jurídico, eu posso ter esses dois regimes. E o artigo 39, caput da Constituição Federal, trouxe ali o quê? O regime jurídico único. Para quem? Para a União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia e fundações públicas de direito público. E qual é o regime jurídico único para essa galera que eu acabei de falar? É o regime estatutário. Esse é o caput ali, a redação original do artigo 39 da Constituição Federal. Então, ali a Constituição falou, essa galera vai ser um único regime. Qual? O estatutário. Deu a entender que era estatutário, tá? E o seletista, existe? Continua existindo. E você vai ver que o seletista é utilizado para quem? Para os empregados públicos. Então, gente, em determinado momento da evolução ali das nossas constituições, alterações e, enfim, todo esse percurso histórico, em determinado momento houve a discussão de não ser mais regime jurídico único. E qual é, então, professor, nesse momento histórico que o senhor fala que houve outras possibilidades? A possibilidade era que cada esfera pudesse escolher ou o regime jurídico estatutário ou o regime jurídico seletista. Isso veio com a emenda constitucional, agora me deu um branco, acho que é 98, tá? A emenda constitucional 98, depois você dá uma olhadinha na Constituição Federal, e ela disse o seguinte, que cada esfera, quem é esfera, esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, poderia escolher se ia utilizar o regime jurídico estatutário ou se ia utilizar o regime jurídico seletista. Não era mais cobrado o regime jurídico único para os servidores ali das autarquias, das fundações públicas e dos entes federativos. Então, nesse momento histórico, houve autarquias que optaram por ter empregados públicos. Ter o regime seletista ali. Entendeu? É por isso que, se você ouvir falar que existe na prática alguém com esse regime seletista dentro de uma autarquia, é porque isso ocorreu nesse lapso temporal. Tá? Deu para compreender isso? Sim ou não? Aí veio o Supremo Tribunal Federal, depois dessa emenda constitucional, e disse que essa emenda era inconstitucional. Mais ou menos, aqui, ó, regime jurídico. Vou colocar bem aqui. Gente, regime jurídico. O que é o regime jurídico? Regime jurídico é aquele que vai preceituar como é que eu vou dar acesso às pessoas ao meu cargo, ao emprego, como é que eu vou ter investidura do meu cargo. Então, o regime jurídico é como se fossem as normas, as regrinhas que eu vou aplicar a determinado grupo de servidores. Então, esse regime jurídico tem dois, que é o estatutário e o seletista. Tá? Estatutário e seletista. Estatutário vai pegar os servidores estatutários. Seletista vai pegar os empregados públicos. Beleza? E vem o artigo 39 da Constituição e fala o seguinte, a redação original, na data da promulgação, lá em 88. Lá falou o seguinte, que haveria um regime jurídico único. Tá? Quem poderia ser esse regime jurídico único? Ou estatutário ou seletista, mas o artigo 39 falou que seria o regime jurídico único e já escolheu.
Aqui, nessa redação, na data da promulgação da Constituição, o regime jurídico único era o estatutário. Estatutário. E quem adotava esse regime jurídico único estatutário? Quem? A União, o ente federativo, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. E as autarquias e as fundações públicas de direito público. Então, tinha toda essa galera aqui, ó. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias e as fundações públicas. Beleza? Aí veio a emenda constitucional. Eu estou querendo lembrar, 98, 19 de 98, pronto. Emenda constitucional 19 de 98. E falou o seguinte: não é mais único. Cada ente da federação aqui, ó, pode escolher entre ser estatutário e ser seletista. Então, toda essa galera aqui poderia escolher. A autarquia poderia escolher se ela queria estatutário ou seletista. O Estado, membro, poderia escolher para os seus servidores se queria estatutário ou seletista. E isso com a emenda constitucional 19. Vou colocar um negócio mais bonitinho. Emenda constitucional 19 de 98. Ela trouxe a possibilidade de escolha. Aí você que estudou constitucional, o que é emenda constitucional? O que é uma emenda? Alteração ali do texto da Constituição. Vocês lembram qual é o procedimento para eu fazer uma emenda à Constituição? As duas casas por 3/5. Lembram disso? Sim ou não? Pois é. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e falou o seguinte: que essa emenda constitucional aqui, ó, ela era inconstitucional. Por quê? Porque não atendia, não foi aprovada com os 3/5 pelas casas legislativas. Então, isso aqui, ó, a possibilidade de escolha acabou. Aí voltou à redação original, que é o regime jurídico único. Então, deu para compreender agora? Regime jurídico único, estatutário, para essa galera. A emenda constitucional 1998, o que ela fez? Deu a possibilidade de escolha. Aí veio o Supremo e falou que essa emenda era inconstitucional. Aí voltou tudo a ser como era antes. Isso eu estou resumindo uma discussão toda em poucas palavras, sendo o menos técnico possível, para que vocês compreendam que o servidor estatutário é aquele que possui um vínculo funcional em regime estatutário. E vocês entenderem que o regime jurídico estatutário é aquele onde eu tenho uma lei que vai regular esse vínculo. E vocês compreenderem mais à frente que existe aqui a figura do regime seletista. Tá bom? Tudo certo? Beleza? Ainda bem. Ainda bem, né? Por quê? Porque esse cara aqui, vocês vão ver, ele tem uma série de direitos, mas também de obrigações e algumas garantias, tá? E algumas garantias, tá? Então, tudo certo sobre o regime jurídico. Agora que vocês conhecem o regime jurídico, vou deixar vocês baterem uma foto. Bateu a foto? Beleza. Agora a gente vai falar sobre os empregados públicos. Então, pega aí e vamos falar desse cara aqui, chamado de empregado público.
empregado público. Quem é esse empregado público? Gente, o empregado público também é uma pessoa física. Só que é uma pessoa, é aquele que possui um vínculo com o poder público, e esse vínculo é um vínculo contratual. Olha só o que eu estou falando. O servidor estatutário, ele tem um vínculo legal. O empregado público possui um vínculo contratual, porque ele faz um contrato com o poder público. Beleza? Então, bora anotar isso. Empregado público. Aquele que possui um vínculo contratual sob o regime seletista. Gente, questão mais básica aqui é tentar confundir você. Falar que o empregado público tem um vínculo legal. Não, o empregado público tem um vínculo contratual. Quem tem vínculo legal? Vínculo legal é o servidor estatutário. Então, esse camarada aqui possui um vínculo contratual, um contrato. E esse cara aqui, ele não ocupa cargo público. O que ele ocupa é um emprego público. Então, esse cara aqui ocupa um ele ocupa um emprego público. Tá? Esse cara ocupa um emprego público. Tudo certo, gente. Tudo certo até agora. Tá fácil, né? Tá fácil. Vocês já viram isso em algum lugar? Tá tranquilo, tá uma revisão para você. Como falei e falo sempre, essas questões que são dadas na aula, não dá para você errar, não. Não dá para você errar. Por quê? Porque está sendo dado na aula. Nas provas, a gente encontra questões que, às vezes, não está em material nenhum. Acaba sendo uma questão inédita ali, inédita até com o assunto, e ela acaba depois dando aprendizado para os professores tratarem a mensagem de aula. Mas antes, ela acaba sendo uma questão totalmente inédita mesmo. E essas questões o aluno está suscetível de acertar ou de errar. Mas essas que são dadas, você precisa tentar se esforçar para lembrar, tá? Empregado público, contrato. Ocupa emprego público. E agora? E agora você vai estudar os servidores temporários. Então, puxa uma setinha e coloque aí. Servidores temporários. Quem são esses servidores
temporários. Gente, servidor temporário é aquele que é contratado, tempo determinado. 2, necessidade temporária. 3, excepcional interesse público. Então, para eu ser um servidor temporário, eu preciso cumulativamente preencher esses 3 requisitos. E não coloca aí no teu caderno que esse servidor temporário é aquele contratado. Aí vem por tempo determinado. Tempo determinado. Tempo determinado. Só que para uma necessidade temporária e um excepcional interesse público. Excepcional excepcional interesse público, tá? Então, servidor temporário, contratado por tempo determinado, necessidade temporária, excepcional, interesse público. Tem como citar, professor, podemos citar como exemplo os contratos administrativos? Exato. Os professores substitutos, esses contratados, que chamam de vulgarmente de contratos administrativos, aqui no estado. Essa galera aí, em tese, é um servidor temporário que deveria ser contratado por tempo determinado, por uma necessidade temporária, em excepcional interesse público. Lembrando, gente, que a lei que regula o servidor temporário, ela vai mudar de estado para estado. Eu estava pesquisando a lei do estado aqui, acabei esquecendo o número, mas eu já cheguei a olhar por ter tido essa curiosidade, a lei daqui do estado do Amapá, que trata exatamente desses servidores temporários. Ah, professor, eu conheço um que está há 10 anos no contrato administrativo. De temporário não tem nada. Aí que tá. Você tem que focar em quê? Na prova. Porque o que acontece na prática, aqui, a gente não pode levar em consideração, porque você quer fazer prova de concurso, tá? Você não quer estar reivindicando e levantando bandeira, fazendo carreata, se manifestando. Você quer passar no concurso público, que é o objetivo. Então, te falo isso para a banca não tentar te persuadir. Por quê? Porque são 3 requisitos. É excepcional interesse público, necessidade temporária, por tempo determinado. Lembrando, esse cara aqui, ele não ocupa cargo público e nem emprego público. Então, o que ele ocupa? Ele é um soldado fantasma? Ele ocupa uma função pública, tá? Então, coloque aí que esse servidor temporário não ocupa
não ocupa cargo e não ocupa emprego. O que esse cara ocupa? Ele ocupa uma função pública. Tudo certo? Ó, já acharam a lei já. Lei ordinária. Já acharam, tá? Então, se você... Não, você não, que você está estudando para passar, para ocupar um cargo de provimento efetivo, tá? Mas se você já passou por isso, ou conhece alguém que está ali por meio desses contratos, saiba que esse cara é esse aqui, ó. Um servidor temporário. E por ser servidor temporário, esse cara aqui vai ter direito à estabilidade? Não, não vai ter direito à estabilidade, não. Beleza? Lembrando, esse cara aqui, qual é a relação dele com o poder público? Aqui, gente, há um contrato especial. Então, puxa uma setinha aqui. Por que especial? Porque é especial, tá? Contrato especial, porque tem características que não tem em outro. Tá? Vou colocar aqui. Possui um vínculo. Possui um vínculo, e esse vínculo é um vínculo contratual, também chamado de contrato especial. Livre nomeação e livre exoneração não é tão livre, tá? Não é tão livre. O que precisa para você? Oi, oi. Voltou? Voltou no sim ou não? Beleza, então vamos continuar. Então, esse cara aqui, muda de novo? Voltou, não voltou? Não voltou, gente? Está normal, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, esse cara aqui, gente, ele não é bem de livre nomeação e livre exoneração. O que tu precisa para ser, então, um servidor temporário? Ah, professor, basta eu estar balançando uma bandeira ali na orla de Macapá, que está garantido. Para muitos, isso acaba funcionando, mas a de prova não é bem assim, tá? Precisa geralmente de um processo seletivo. Não basta você só balançar essa bandeira, tá? Você já ouviu falar processo seletivo de contratação de professor e substituto? Ocorre esse processo seletivo, até porque precisa garantir um mínimo de que de impessoalidade. Isso aqui não é, por exemplo, cargo de comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Para algumas prefeituras, em alguns lugares, por aí, aqui no nosso estado, já vi processos seletivos para contratar assistente administrativo, para contratar uma série de funções ali naquela prefeitura. Então, em tese, tá? É para ela ter um modo de escolha mais impessoal do que simplesmente a livre nomeação. E onde é que vai estar isso? Isso vai estar dentro do que? Da legislação de cada estado que vai dizer como é que vai ser. Beleza? Exatamente isso, né? Os servidores temporários ali de IBGE, em época de censo, tá? Eles acabam vindo para somar, só que eles passam ali por um processo seletivo.
Tá? Beleza, de boa. E agora? E agora a gente vai dar mais um passinho. Tira aí uma foto. Tá legal isso aí, não? Tá legal esse esquema? Tira uma foto aí. Beleza, tirou. Agora que você já teve essa noção geral do servidor estatutário, do empregado público, do servidor temporário, agora vocês precisam compreender que há uma galera que pode adquirir a chamada estabilidade. Vamos aqui colocar no seu caderno. O Instituto da Estabilidade. Que vinha a ser a chamada estabilidade. Gente, estabilidade nada mais é do que a garantia de permanência de você, servidor público, dentro do serviço público. É uma garantia constitucional para você. Tá? É uma prerrogativa para que você consiga exercer suas funções sem interferência política. Tá? Não é um privilégio, não. Para muitos que acham que é um privilégio, não é um privilégio do servidor público a estabilidade. A estabilidade é uma garantia constitucional que dá a possibilidade de nós, servidores públicos, exercermos nossas atividades sem interferência política. Tá? Então, coloca aí no teu caderno que a estabilidade ela é uma garantia constitucional. De permanência no serviço público. Garantia constitucional de permanência no serviço público. Agora, essa garantia constitucional de permanência no serviço público é para quem? É para quem é nomeado ao cargo de provimento efetivo. Olha só. Puxa uma setinha. Garantia constitucional de permanência no serviço público. Aquele nomeado para um cargo de provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo. Quero dar destaque aqui para essas duas palavrinhas. Primeiro, o cara para ter estabilidade, o servidor, para ter estabilidade, ele precisa ser nomeado para um cargo de provimento efetivo. Quero que vocês registrem o que é a nomeação. A nomeação é a forma de provimento
É uma forma de eu preencher o cargo público, tá? Quando vocês ouvirem falar em nomeação, nada mais é do que preencher o cargo público. É uma das formas de provimento, porque existem outras. Só que a nomeação, ela é uma forma de provimento chamada de provimento originária. E você precisa deixar isso registrado no caderno, porque cai em prova, tá? Que a nomeação, segundo o Supremo Tribunal Federal, é uma forma de provimento originária. Tá? Forma de provimento originária. Por que originária? Porque, de modo geral, a pessoa que vai preencher o cargo público não tem nenhum, de modo geral, nenhum vínculo com o poder público. É o primeiro contato com o poder público. Tá? Então, por isso que é de forma de provimento originário. Origina um vínculo com o poder público. Tá? E outra, essa garantia constitucional é para quem é nomeado e é nomeado para cargo efetivo. O que vem a ser um cargo efetivo é aquele que é preenchido por concurso público. Então, essa efetividade aqui significa dizer preenchimento por concurso público. E esse concurso público é de provas ou de provas e títulos, tá? Beleza? Então, essa estabilidade aqui, quero que vocês saibam, para fim de prova, que ela tem, então, requisitos a serem cumpridos. E você precisa compreender quais são os requisitos para você adquirir estabilidade. Quais são os requisitos? Primeiro. Poxa, a requisito. Primeiro, puxa aí uma setinha. Precisa ocorrer investidura em cargo efetivo. Se é investidura em cargo efetivo, eu quero que vocês coloquem o seguinte. Se é cargo efetivo, então não é emprego público, então não é ali o servidor temporário que vai ter a garantia dessa estabilidade, não é um cargo comissionado, então só vai ter direito à estabilidade quem ocupar um cargo efetivo. Então você vai colocar bem aqui, não tem direito à estabilidade não tem direito à estabilidade é essa galera bem aqui. E grava bem que isso aqui é cobrado em prova. Quem não tem direito? O empregado público, o servidor temporário e o servidor comissionado.
essa galera que não tem direito à estabilidade e não vai errar isso na hora da prova, tá? Estou colocando isso aqui porque isso aqui é o óbvio. Saber que se é exigido cargo efetivo, então essa galera aqui que não é cargo efetivo, esse cara que ocupa um emprego público, esse aqui ocupa uma posição pública, esse aqui ocupa um cargo convencionado, se não é efetivo, então não vai ter direito de estabilidade, porque o primeiro requisito é ter cargo efetivo. Qual o segundo requisito? Ter 3 anos de efetivo exercício. Exatamente essa para nem zerar na prova, tá? Ai de vocês que vocês errem essa questão. 3 anos de efetivo exercício. Três anos de efetivo. É 3 anos de efetivo exercício no cargo. Tá? No cargo. Vou botar 3 anos aqui. Então, além de você ocupar um cargo efetivo, se você entra ali no concurso público e ocupa um cargo efetivo, você é servidor efetivo. Não significa que você é servidor estável. Para ser um servidor estável, você, além de ocupar esse cargo efetivo, você precisa ter 3 anos de efetivo exercício e ser aprovado na avaliação especial de desempenho. Então, vou colocar aqui. Você precisa passar pela avaliação especial de desempenho. Beleza. Tranquilo. Então, veja. Feito isso, você se transforma em um servidor estável. Tudo certo? Tudo de boa? Sim ou não? Light, né? Beleza, professor. Então, eu adquiri estabilidade. Agora eu vou meter o louco dentro do serviço público. Porque eu sou estável. Mas não é bem assim. Estabilidade é boa, mas há possibilidades de você perder o cargo público, mesmo sendo servidor estável. Então, você vai anotar aqui e vai puxa uma setinha e coloca assim: é possível perda do cargo? É possível a perda do cargo? Sim, sim. Então, coloca bem aqui. Perda do cargo. Quais são as hipóteses de perda do cargo? Você que já estudou, você lembra quais são as hipóteses de perda do cargo? Sim ou não? Qual é a primeira hipótese? Sentença transitada em julgado. Coloque aí. É a primeira hipótese de perda do cargo. É uma sentença transitada em julgado. Gente, o que é uma sentença transitada em julgado? É aquela sentença, gente, que não cabe mais recurso. O processo caminhou, esgotou
possibilidade, por exemplo, o servidor perdeu ali no juiz de primeiro grado, depois ele recorreu no tribunal, depois ele veio parar no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, e chegou lá no Superior Tribunal de Justiça, confirmou ali a demissão desse servidor, e ele perdeu o cargo. A sentença transitou em julgado, esgotou-se as possibilidades de recurso. Então, se ocorrer isso com o servidor, por acaso ele perdeu o cargo, por uma sentença transitada em julgado, se ocorrer uma sentença transitada em julgado, saiba que esse servidor, mesmo sendo estável, ele pode perder o cargo. Beleza? Segunda hipótese, em caso de processo administrativo. Em caso de processo administrativo. E aqui nesse processo, gente, tem que assegurar a ampla defesa do servidor. Assegurada a ampla defesa. O que mais? Avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar. Coloque aí. Avaliação periódica de desempenho. E aqui é na forma da lei complementar. Ó, questão de prova aqui. Gente, a banca só vai trocar isso aqui, ó. Ela só vai trocar isso. Lei complementar vai falar que a lei é ordinária. E você não vai me cair nesse pezinho. Tá? Avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, que, por sinal, ainda não foi editada. Professor, todo esse tempo ainda não foi editada essa lei complementar. Exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Há outra hipótese de perda do cargo? Sim. Artigo. Então, lembrar que, ao engano, artigo 169 da Constituição Federal, lá embaixo, nos seus parágrafos, que fala dos gastos de pessoal. Tá? Gastos de pessoal. Em caso de excesso de gastos com pessoal. Se por acaso ocorrer essa situação, também poderá haver perda de cargo. Mas aqui não se preocupe. Quer dizer, essa situação ela é mais remota, porque tem uma série de outros mecanismos antes de começar a tirar o servidor estável do serviço público. Antes de começar a desligar o servidor estável. Antes do servidor estável, quem roda o percentual da galera comissionada, depois quem não é estável, e depois, por último, ali, o servidor estável ainda tem uma série de restrições para quando ocorre esse tipo ali
de desligamento de servidor estável, impondo que não haja ali, por um determinado período de tempo, novos provimentos para esse caso, ou seja, uma série de restrições. Não é simplesmente, estou gastando demais com o pessoal e simplesmente eu vou começar a demitir servidor estável. Não, não é assim. Até porque, gente, há todo um mecanismo de controle das despesas com o pessoal, tá? Então, se por acaso um determinado ente da federação atingir um percentual com despesa de pessoal, vem ali o Tribunal de Contas, emite um alerta, tá? E ali tem uma série de mecanismos e sanções para esse ente. Então, para chegar nessa situação aqui, ela já é, assim, uma situação caótica mesmo, tá bom? Estou falando isso para vocês não ficarem pilhados. Pô, estou estudando muito e posso perder meu cargo público. Pronto, artigo 69, parágrafo 4º. Então, fique tranquilos, tá? Basta fazer o seu certinho que você não vai ter problemas, tá bom? Gente, tudo certo até agora? Sim ou não? Tudo ok, né? São 9 horas, 9h02. A gente começou com atraso, mas deu praticamente 1 hora de aula. Eu vou encerrar aqui, tá? Próxima aula a gente vai falar de particulares em colaboração com o poder público, militares e, já se for possível, já entrar nas questões, tá bom? Beleza? Então, Alice, pode encerrar a gravação, tá?